Olá, pessoal. Manhã do dia 17 de agosto, aqui na Ponte Nova, saída já para descoberta. Estamos aqui no rancho do Rui Barbosa. Eu estou aqui com a Ana. Ela é formada em engenharia ambiental e está aqui com o Rui, que é criador de abelhas aqui. E o que eu achei interessante é que, Ana, elas não picam e todo mundo tem medo de abelha, né? E aí é uma novidade isso. Explica pra gente um pouquinho, antes do Rui falar, mas sobre como é esse, como chama esse tipo de cultura, né? Então, a criação das abelhas sem ferrão são as colônias melipônias, né? Tem também as abelhas solitárias, e essas abelhas são as nossas abelhas nativas. São elas que polinizam os frutos das nossas florestas nativas, e elas não têm ferrão porque elas utilizam outras técnicas de defesa. As abelhas sem ferrão são as abelhas vindas de fora, normalmente as apis, né, vindas da Europa, mas as nossas abelhas não têm ferrão, a gente pode trabalhar com elas, fazer educação ambiental, e o mel é super medicinal também. Eu te conheço há muito tempo e não sabia dessa sua história, né? Conta pra gente como começou. Não, isso tem mais ou menos uns 20 anos. Comecei a criar abelha apis, né? Eu comecei a ter um apiário, eu tirei muito mel na época, né? E inclusive estou querendo começar a apicultura novamente, né? Com um colega, né? Que já chamamos para fazer parceria, né? Então aí eu passei para a abelha sem ferrão, que é mais fácil de você lidar, você pode ter na sua casa, não precisa de fumigador, de fumaça, precisa de. É só mesmo ficar junto com elas, entendeu? Então achei mais fácil. E outra, com o mel da abelha sem ferrão, ela é muito mais medicinal do que a da apis, entendeu? Porque ela só trabalha em flor. E a outra, né, vai em engenho, né, vai nessa, né, em todos os lugares que tem na sua casa, colher lá, ver se tem melado lá. Essa abelha sem ferrão, né, só vai mais em flor. Ela só vai, tanto que para fazer um litro, o mel dessa apis, dessa sem ferrão, é o quê? 4 litros por ano, porque ela produz pouco por causa da a florada, né? Depende da florada. Mas essa vocês estão vendo aqui, a mandaçaia, a outra lá, a tiúba, né? Que eu vou aumentar mais. Então essas abelhas produzem pouco, produz 4, 5 litros, né, por ano, mas pelo menos medicinal, ela é muito mais do que a apis. Agora, essa produção de mel, 4 litros por ano, cada caixinha dessa, Sim, depende da espécie, né? A jataí é é uma das que produz mais, mas a gente tem que pensar no consumo, né? Não é um mel para consumo diário, e sim para fazer um tratamento médico, para pequenas quantidades durante o dia. Então a gente realmente não precisa produzir muito, diferente da apis, né? mas uma pessoa pode produzir aí tranquilamente, ter 3, 4 caixinhas dessas, que vai ter mel o ano todo. Sim, vai ter mel o ano todo, dependendo da florada, né? E o mais importante que eu vejo é a gente começar a criação das abelhas propicia as pessoas plantarem, e é isso que precisa, plantar flores para as abelhas. O Rui pode falar melhor. A mulher dele está ali Tá lá em cima. plantando, Tá, né? tá aguando as floradas lá. Tem que. Porque esse tempo está muito seco, sabe, Paulo? Tá, não chove, então tá um problema. Então a gente tem que jogar água para tentar reforçar, senão elas morrem. Então a gente vai segurando ela aguando, né? Agora, como falou, a outra abelha, a jataí, ela produz um litro de mel por ano. Mas o valor do mel dela, em dinheiro, eu me falar, é de 180 a R$ 200 o litro. Entendeu? É para fins medicinais. Sim, e aí a gente estuda o comportamento das abelhas sem ferrão, e aí a gente cria caixas que a gente consegue fazer essa extração do mel. E aí, dependendo a caixa que tem, consegue tirar até 4 litros da jataí. Normalmente ela produz 1 litro por ano, mas criando ela racionalmente, consegue de 4 até 7 litros. Olha, que bom que eu estou aqui com uma engenheira ambiental, ela vai me ensinar tudo direitinho sobre a abelha, né? A gente tenta, tem que muito que estudar. E outro, Paulo, aí em Oi. São João, aqui, eles não estão acostumados a tomar mel de abelha sem ferrão, ainda mais a apis. Então, o que acontece? Eu estou criando elas, porque eu vendia muito mel.
E muitos me perguntam se tem mel, eu não tenho ainda. Porque a pessoa compra o mel de acordo com... Porque o mel hoje, principalmente da apis, é muito falsificado, ela sabe disso. Eles fazem mel, entendeu? Então a pessoa te compra o mel. Se não for, se tiver confiança em você e seu mel tiver batizado, não compra mais. E outra coisa, o mel da abelha sem ferral, você tem que pôr na geladeira o mel. Que é ao contrário da outra, que se pôr na geladeira, cristaliza. E esse não tem que manter na geladeira. E não se toma uma colher, 2 colheres, não, é pouca coisa. Você toma uma colherzinha de mel que faz o efeito. Então vamos dar mais uma olhada aí, né? E com certeza você vai ver aí algumas imagens aí, ó. A Ana vai explicar para a gente agora um pouquinho sobre o funcionamento das abelhas para a produção de alimento e equilíbrio ambiental, né? Dá uma nota aí para a gente sobre esse assunto especificamente. Então, isso está relacionado às abelhas sem ferrão, né? Porque as nossas abelhas são elas que vão polinizar os nossos frutos nativos. Então, por exemplo, a pitanga, né? Então, e a produção de hortas também. Então, são essas abelhas que fazem a polinização, a formação dos frutos. E devido à degradação ambiental, à monocultura, o uso de agrotóxico, essas abelhas estão morrendo. Então, o nosso papel é vir reflorestando, é vir multiplicando, capturando essas abelhas, mas para a multiplicação delas, para que a gente consiga se alimentar de alimentos saudáveis, bonitos, bem nutridos, porque a gente merece, né? Viver em harmonia com a natureza. Falando dessa cultura, né? Eu estava ali no meio dos enxames de abelha e a primeira vez que acontece isso comigo é abelha sem ferrão e que pode ser trabalhada com ela dentro de casa, né? Eu achei interessante isso. Fala um pouquinho mais para gente. Sim, as nossas abelhas nativas, elas não usam ferrão como artifícios de defesa. Elas até mordem, mas elas não são agressivas. Então, para a gente ter elas em casa, para educação ambiental em escolas, elas são fáceis de manejar, não precisa de roupa. E é mesmo um presente para nós brasileiros terem essa diversidade de abelhas. São várias, tem as abelhas solitárias também, que são as que não formam colmeia. No Brasil existem mais de 1000 espécies de abelhas solitárias. É comum encontrá-las? Não está sendo tão comum. As solitárias é mais difícil de ver. Agora, as melipônias, que são essas que formam as colônias, a jataí, que é muito conhecida, a mandaçaia, né? Essas a gente consegue ver a revoada dela, ver o voo. Se aquela abelhinha pretinha que todo mundo conhece, né? Ah, pretinha. Não, são as abelhas e elas são dóceis, né? Aí, por isso, a gente pode fazer, agora que vai entrar a primavera, a gente vai fazer iscas para capturar as abelhas, depois disso a gente passa para caixas e assim multiplicar, ajudar elas, porque a gente está degradando tanto o meio ambiente com a monocultura, a gente está tirando os espaços delas, os lares delas, que são as árvores, porque a gente está cortando, desmatando. Então, fazendo isso, a gente está fazendo o nosso serviço ambiental, uma compensação ambiental. Num sítio, numa chácara, eu posso... Qual o cuidado que eu devo ter? Eu coloco lá, ela por si só vai tomar conta de tudo? Sim, no sítio, na chácara, na cidade, elas são... Esse é o ambiente delas. É a gente que foi avançando com a cidade, foi tomando, mas elas se criam em qualquer lugar. E o cuidado, assim, não precisa de cuidado, é só fazer a transferência para a caixa, elas sabem se virar sozinhas mesmo. Agora, O importante, assim, é plantar para elas, né? Porque devido à nossa flores, devido à nossa degradação, elas estão ficando sem alimento. E quais são as flores que elas mais gostam?
Então, elas gostam muito dos cosmos, né, que é aquela laranjinha super comum, mas as nossas floradas nativas. E eu acho, a gente fala muito dos arbustos também, açapeixe, mas eu acho importante frisar assim que as nossas abelhas também vão em ipês, por exemplo, que são árvores centenárias. Então, a nossa importância de estar reflorestando e parando de degradar. Então, elas vão desde os arbustos e as florzinhas do campo até árvores majestosas. Vejo também nas bananeiras, né? Mamona, manga. Quer dizer, qualquer tipo de floragem. Sim, elas visitam. E aí existem as especificações, né? Cada abelha gosta de um determinado tipo de flor. Elas vão cumprindo essas funções dentro da natureza para viver em harmonia. Olha, qual é a dica que você dá para quem quer começar a cultivar essas abelhas sem ferrão? Eu vi as maiores, tem as maiores também, e são mansinhas, né? Mansinhas convive completamente bem com a gente, né? Qual a sua dica para a pessoa introduzir nesse ramo? A minha dica, primeiro, é buscar assim a informação, né? Hoje em dia a gente tem a internet, consegue trazer bastante informação, mas procurar um criador, um meliponário que tenha para ele passar os cuidados básicos. Mas assim, é um manejo muito fácil, todo mundo pode ter em casa, não tem nada de especial, assim, é muito fácil manejar. Meliponário é o espaço onde criam abelhas sem ferrão, as melipônias, né? Meliponário é o espaço, mas a criação das abelhas são as abelhas melipônias, que são essas que formam as colônias e que são as sem ferrão, porque tem as abelhas solitárias também, que aí não entra nesse gênero. Ana, por que você veio a estudar as abelhas sem ferrão? As abelhas sem ferrão foi um presente que surgiu para mim e também foi uma lacuna do meu estudo, porque eu estudo agrofloresta, que é essa forma de plantio onde a gente promove a recuperação ambiental, mas também consegue a produção de alimentos sem uso de agrotóxicos, alimentos saudáveis. Só que como a degradação ambiental está muito grande, as abelhas elas estão morrendo, a polinização dos frutos, a formação dos frutos, essa recuperação tá mais devagar. E a gente foi entender o porquê, foi entender que precisava também ter esse olhar e esse amor com as nossas abelhas nativas para ter uma recuperação ambiental eficiente. Você está falando de agrofloresta. Isso. Como que se dá? Qual é o exemplo? Nós podemos usar esse exemplo aqui como um bom exemplo nesse negócio de agrofloresta? Sim, a agrofloresta é uma técnica de plantio que é utilizada há muitos anos, né, que ela imita a sucessão natural das florestas. E aí, mais especificamente, comecei a estudar o suíço Ernest Gost, que ele desenvolveu a agricultura sintrópica, que é essa forma de plantar em harmonia com as leis da natureza e da sucessão vegetal. Então, como que uma floresta funciona, né? A gente foi ensinado que existia competição entre as plantas, mas na verdade, na natureza não existe competição, existe a cooperação. Então, aqui a gente consegue ver que as árvores estão crescendo em harmonia, sempre promovendo a promoção da vida. E elas se encaixam em estratos, verticalmente e através do ciclo de vida. Então, a gente tem árvores de porte mais baixo, árvores de porte médio, alto e as emergentes. E essa diferenciação das árvores ocorre pela necessidade de luz. Então, quando você anda numa mata, você vê que em alguns lugares tem entrada de luz diferente e as plantas vão se adaptando a essa necessidade de luz.
E é imitando esse processo que a gente aplica essa agricultura. Quer dizer, você vai colocar planta que precisa de menos luz num patamar intermediário e no total. Isso, é a estratificação. A gente promove a estratificação das plantas, imitando a sucessão natural que já ocorre, né? A sucessão que já ocorre na natureza. E assim a gente consegue reflorestar e trazer um maior equilíbrio para o ambiente, porque a gente está trabalhando junto com a lógica, com as leis que já regem a natureza. É a natureza sempre comandando, sempre trazendo vida, trazendo equilíbrio, e que parece que os homens, os humanos, estão fazendo tudo ao contrário. Sim, e também essa técnica é uma técnica assim, como que os índios se alimentavam? Quando caía uma árvore frondosa, abria uma clareira nas florestas e lá eles conseguiam plantar e se alimentar. E a gente aplica essa mesma lógica de abertura de luz e produção de alimento. Então é um alimento bem nutrido, né? Agora eu tenho um terreno, quero plantar. Vou plantar no meu terreno, eu tenho uma forma específica, né? Você me falou, considerando árvore, vegetação mais rasteira. Explica pra gente. Então, como a gente se imita na natureza, quem planta? São os passarinhos que plantam, os animais que plantam e plantam sem ordem, mas nós conseguimos usar racionalmente e aplicar uma agricultura de inteligência. Então, a gente padronizou, sistematizou como produzir e se produz, pode produzir em linha, né, pensando no manejo. Então a gente consegue sim ter altas produções de alimento, pensando numa colheita, mas também reflorestando e trazendo mais uma harmonia, diversidade, né, pro meio ambiente. E essas linhas, assim, esse suíço que desenvolveu essa técnica, né, o Ernst Goethe, ele está divulgando, tem na internet, esse padrão de como se plantar já está disponível, assim, então a gente já tem na nossa mão a tecnologia, a ferramenta para restaurar e para também produzir alimento, e aí se relaciona com as abelhas, que aí vão ter frutos bem formados, a recuperação ambiental. A gente vai acelerar a recuperação ambiental. Uma amiga minha, muito conhecida em São João Nepomuceno, uma grande nutricionista, Zélia Soares, ela me falou, e você, conversando com você ontem, você falou o mesmo termo, comer comida de verdade, né? Comida sem agrotóxico. É possível? É possível a produção de alimentos sem agrotóxicos. E a agrofloresta permite isso, porque a gente não está falando de uma agricultura orgânica, a gente está falando de uma agricultura regenerativa, onde você está em harmonia com a produção de alimento. A Ana Primavera, que é uma agrônoma, né, ela é mestre aqui nos nossos solos tropicais, então ela aplica as tecnologias voltadas para a gente, ela fala solo sadio, alimento sadio, ser humano sadio. Então, a importância da gente ter todos os micronutrientes e nutrientes no solo, para o solo estar bem nutrido, para essa planta estar bem nutrida. Porque hoje em dia, com os inseticidas, né, ou com a monocultura, é um nutriente só, ou até mesmo o NPK. A planta não precisa só de NPK. A planta precisa dos animais, de outros micronutrientes para disponibilizar. Então, com a agrofloresta, a gente consegue tudo isso porque a gente está fazendo o que ela já faz há milhares de anos. Olha, tem muita coisa ainda para nós aprendermos com a Ana, ela que é engenheira ambiental e está trabalhando sempre para levar até você informações precisas sobre o meio ambiente, sobre uma forma diferenciada de viver, sobre uma forma diferenciada de compartilhar o mundo. Acho que resume assim. Acho que sim. Na verdade, eu sou só aluna dos grandes mestres, né? E eu acho que é só a gente respeitar um pouco mais o meio ambiente que dá tudo, é a terra que dá tudo.
Sem a terra a gente não consegue viver. Ela dá água, ela dá o alimento, ela dá a proteção, o nosso ar. E a gente passa batido por ela tanto, né? Na correria do dia a dia, não consegue ver uma flor. Nossos alimentos estão embalados em plástico no mercado. Então a gente está se desconectando, mas sempre é possível voltar, né? Há uma solução ainda. Ah, lógico. Ô, Ana, obrigado aí por estar com a gente, por conversar comigo, pela sua disponibilidade. Agradecer também ao Rui, que nos cedeu aqui o espaço também. Vou até chamar o Rui aqui também. Agradecer. Pode ficar aqui, Ana. O estúdio aqui, natural, é do Rui. Obrigado, viu, Rui? Não, que isso, eu te agradeço por você fazer uma matéria sobre as abelhas sem ferrão, entendeu? E divulgar também, né? O pessoal conhecer o mel da abelha sem ferrão, como é bom para a saúde. Pois é, então eu que te agradeço vir fazer. Não sabia que você vinha aqui. Para mim foi uma surpresa agradável por divulgar nossas abelhas. Aí, olha, é para você, o Rui, a Ana, engenheira ambiental, e sempre vai estar mandando aí alguma notícia para a gente aí e eu vou mostrar para você. Ana, muito obrigado, um bom dia. Obrigada. E lembrando que a cura vem da natureza, né? E todo mundo pode ter abelha sem ferrão em casa. Aí, eu já vou querer, hein? Sim. Pega dicas com o Rui. Aí, é para você. Chega aqui, Rui. Grande abraço aí para todo mundo. Um bom dia, uma boa semana para todo mundo. Obrigado, Paulo. Eu espero sempre você vir aqui para fazer outras matérias, quando tiver mais caixa de abelha diferente. Aí Vamos fazer. Eu te convido para você fazer mais matérias sobre as abelhas e divulgar o mel da abelha sem ferrão. Tá bom. É isso aí. Pessoal, grande abraço.